O Sínodo de Whitby, datado de 664 DC, é o nosso assunto de hoje em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. O Sínodo de Whitby marca a história do cristianismo pelo fato de ter sido uma importante reunião de monges cristãos irlandeses e romanos, juntamente com autoridades políticas, realizada na cidade de Whitby, então capital do reino da Nortúmbia, no ano de 664. Nesse sínodo, definiu-se a direção religiosa a ser tomada no conflito entre o cristianismo dos monges irlandeses e o dos romanos. Como consequência, o sínodo de Whitby marcou a derrota da igreja modelo organizacional irlandesa e afirmou o sistema da igreja romana, que era baseado não em monastérios, mas em bispados. Era territorialmente organizado e com hierarquia rígida, com sede em Roma. Mesmo diante da escolha pelo sistema religioso romano, a atividade missionária irlandesa não parou, ela continuou pelos séculos seguintes. Esse é o nosso assunto de hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho de inscrever-se e faça parte da nossa comunidade. Compartilhe também com os seus amigos. Se você gostar, ao final deixe um like para nos ajudar. E clicando no sininho, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. A missão de Columba de Iona, São Columba, de quem nós já falamos aqui em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, resultou no surgimento de uma grande comunidade de cristãos de estilo celta que evangelizaram de maneira agressiva os anglos e os saxões. Pouco antes da morte de Columba, o Papa Gregório enviou Agostinho e cerca de 30 outros monges para a Inglaterra a fim de evangelizar e fazer com que a igreja celta se conformasse com o modelo da igreja de Roma. O sucesso obtido por Agostinho foi moderado e se concentrou especialmente em Kent e Essex. Em 627, Paulino de York estabeleceu a igreja romana na Nortúmbia, mas os seus esforços logo fracassaram quando um rei pagão chegou ao poder. As duas tradições, a celta e a romana, não eram muito diferentes entre si. A maior distinção entre elas era a data na qual elas comemoravam a Páscoa. Outras coisas menos importantes era o fato de os monges rasparem a cabeça de maneira diferente e poucas divergências cerimoniais que nem eram tão fundamentais. Mas em 664, o assunto da divergência celta-romana foi levantado por Oswy, o novo rei da Nortúmbia, numa reunião de cúpula pelo fato de ele seguir a tradição celta, enquanto a sua esposa era da tradição romana. Claro que isso não ia dar certo, porque enquanto ele estivesse celebrando a Páscoa, ela estaria comemorando e jejuando na Quaresma. Isso, obviamente, que não ia dar certo. Então, ele convocou uma assembleia na região de Whitby, onde, nessa época, a abadesa Hilda dirigia um mosteiro. Nesse sínodo, o rei ouviu argumentos dos dois lados. Argumentos de Cedd e Colman pelo lado celta e de Wilfrid e Tiago, o diácono, pelo lado romano. Todos esses homens eram cristãos autênticos e tinham credenciais. Cedd, por exemplo, que defendia o lado celta, era abade, já tinha fundado vários mosteiros, enquanto Colman e Wilfrid foram bispos. O Wilfrid, por exemplo, já tinha servido como missionário na Frígia e outras credenciais fortes que esses homens tinham. Tiago tinha levado adiante a obra de Paulino na Nortúmbia durante os momentos mais difíceis. Então, todos tinham credenciais, eram homens dignos. Discordavam, porém, com relação à Páscoa. Os líderes celtas reivindicavam a tradição de São Columba, do missionário Columba, enquanto os líderes romanos citavam o apóstolo Pedro. Após ouvir os argumentos, o rei anunciou que seguiria a Pedro, já que Pedro era o guardador das chaves do céu. E o ponto de vista romano, obviamente, prevaleceu. Alguns historiadores argumentam que mais tarde essa decisão se provou ser a mais sábia, mas com a opção pelo sistema eclesiástico romano, a igreja inglesa alcançou o melhor dos dois mundos.
porque o espírito evangelístico celta ainda estava bastante vivo, o que era bom, mas precisava da organização romana para se tornar mais firme, mais consistente. Outros, por outro lado, lamentaram porque a opção pelo sistema romano causou a perda da oportunidade de ter uma importante tradição cristã separada da romana e que fosse saudável, como era o caso da comunidade celta. Logo após o Sínodo de Whitby, uma praga se abateu sobre a Inglaterra nessa época e o arcebispo de Cantuária morreu. Por 5 anos, a igreja passou por dificuldades em razão de não ter uma liderança. Então, Teodoro de Tarso chegou à região para assumir a posição de liderança. Agindo de maneira sábia, ele fortaleceu a liderança da igreja, indicando bispos tanto do lado da tradição celta quanto da romana. E os estilos romano e celta se completaram mutuamente, mostrando a interdependência dessas duas tradições. Então é isso, esse foi o nosso assunto de hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.